Boa noite, Walter, boa noite, Lucas, boa noite quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, seja agora ao vivo, seja depois, né? Muita gente assiste o antivírus depois. A gente vai começar agora mais uma edição do nosso programa semanal de conjuntura, que é editado sob a responsabilidade da tendência petista Articulação de Esquerda e que tem como pessoas que conduzem aí a cada quinta-feira eu e o companheiro Walter Pomar. Hoje o nosso tema é Galo Livre e outros assuntos. Galo é o nome, né, o sobrenome do líder, da liderança do pessoal dos aplicativos, né, dos entregadores de aplicativos, que está injusta e ilegalmente preso por causa do episódio da defumação da estátua de Borba Gato. Já teve habeas corpus deferido em favor dele no dia de hoje, mas a última informação que eu tive aqui, poucos minutos antes de entrar ao vivo aqui no Antivírus, é que ele ainda se encontra preso. A juíza de primeiro grau não liberou ainda o alvará de soltura, que inclusive está sendo denunciado como possível parte de uma manobra para tentar converter a prisão em preventiva, enfim, né? Vamos ver, acompanhar aí nas próximas horas o que é que vai acontecer e se o companheiro Galo vai ser liberado. A gente vai falar um pouco mais disso, né, dessa situação como um todo e também da questão da prisão no final do programa, né? Mas antes, tanto o Walter quanto eu vamos falar de outros aspectos da conjuntura de uma forma geral. Walter, começa. Legal. Bom, boa noite, Natália. Boa noite, Lucas, que está aqui na retaguarda. Boa noite a todos e a todas que estiverem assistindo mais essa edição do Antivírus. Pois então, nos últimos meses, a situação brasileira já foi descrita de várias maneiras. Instabilidade permanente, acumulação de material explosivo, fogo de monturo, etc., etc. Curiosamente, muitos dos mesmos que usam termos iguais a esses acham, ou pelo menos se comportam, como se nos próximos 14 meses isso tudo fosse desembocar numa eleição normal, onde a extrema-direita vai abrir passo para a vitória da esquerda. A contradição entre a realidade e essa utopia é tão grande que acaba só restando aos defensores do 14 meses não são nada defenderem ideias bastante exóticas acerca do Biden, acerca das Forças Armadas, acerca do Centrão, acerca do agronegócio. Acontece que, se essas ideias exóticas fossem verdadeiras, o golpe de 2016 não teria acontecido, a prisão de Lula não teria acontecido e a eleição de Bolsonaro não teria acontecido. Frente a tantas ilusões, o melhor é a gente começar pelo começo, a situação mundial. Para os Estados Unidos, é inadmissível voltar a ter no Brasil um governo federal que mantenha um relacionamento mutuamente proveitoso com a República Popular da China. Claro que não é trivial deslocar a China do lugar que ela ocupa atualmente como mercado para as exportações brasileiras. Mas o problema central dos Estados Unidos não são os negócios com a China. O problema não é econômico de curto prazo, é político-militar. Aliás, é gozado como tem um setor da esquerda brasileira que é, ao mesmo tempo, institucionalista e economicista. É institucionalista porque só olha para as instituições, só olha para o que está acontecendo no andar de cima da política, não olha para a rua, não olha para os conflitos entre as classes sociais. Mas, ao mesmo tempo, é economicista. Acha que as grandes potências, assim como as classes dominantes, não têm a política no comando. Foi por ter essa visão equivocada que muita gente achou que as Forças Armadas tinham mudado, simplesmente porque os governos Lula e Dilma tinham investido financeiramente nelas. E a gente descobriu o óbvio, eles também têm a política no comando. Bom, voltando ao nosso tema. O problema dos Estados Unidos é ter o controle da situação. E tendo o controle e decidindo onde, como e quando eles vão apertar os parafusos. Por isso, ter de volta um presidente como Lula é um imenso problema para os Estados Unidos,
por mais moderado que um terceiro governo do Lula possa vir a ser, ele não estaria sob domínio do mal do jeito que os Estados Unidos precisam. Por isso, na nossa opinião, ilude-se quem tem expectativas de relação pacífica com os Estados Unidos e, principalmente, ilude-se quem acha que os Estados Unidos vão assistir a gente passear em direção à presidência da República. Claro, tem gente que acha que basta se fantasiar para que a gente passe incólume. Se fantasiar, por exemplo, é mandar sinais de que a gente estaria disposto a adotar uma política de relações internacionais que fale fino com Washington e fale grosso com alguns dos nossos vizinhos e com uma parte do sul do mundo. Bom, seja como for, na nossa opinião, nada de ilusões, nem com os Estados Unidos, nem com o capitalismo e os capitalistas brasileiros. O governo Bolsonaro, até este momento, está tendo êxito na missão que foi anunciada pelo Fernando Henrique Cardoso, que era colocar um fim à era Vargas. Um exemplo da reestruturação que isso está causando. A Petrobras anunciou a venda da Gaspetro para uma subsidiária da Cosan, que é uma produtora paulista de cana-de-açúcar, que também controla a Comgás de São Paulo e é sócia da Shell, na Raízen, que é a segunda maior distribuidora de derivados de petróleo do Brasil. Veja só, essa venda da Gaspetro é parte do processo que está levando à saída da Petrobras do setor de gás natural. Só que a compra pela Cosan substitui também o monopólio público por um monopólio privado, que já controla o maior mercado estadual do país e tem planos de construir gasodutos e terminais de regazeificação, o que é explicitamente negado à Petrobras pela nova Lei do Gás, que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Um detalhe, mas esse tipo de detalhe mostra que a desindustrialização e a primária exportação atingem patamares equivalentes hoje aos dos anos 1920, e isso tem repercussão brutal sobre as condições de vida da maioria do povo e também sobre o meio ambiente. A classe dominante brasileira, suas diferentes frações e suas diferentes expressões políticas, não oferece resistência efetiva a nenhum desses processos. Pelo contrário, no plano econômico, eles têm sido beneficiados com lucros expressivos. E no plano político, eles apoiam as políticas de corte neoliberal que vêm sendo aprovadas a toque de caixa no Congresso Nacional. Apesar disso, tem gente que tem ilusões. Ilusões, por exemplo, de que o capitalismo brasileiro possa dar um giro social-democrata. Essa ilusão é baseada, em primeiro lugar, na ideia de que a social-democracia possa ser trazida de fora. E como supostamente o governo Biden estaria dando um giro interno, isso supostamente repercutiria aqui. Bom, nesse ponto, tem duas discussões diferentes. Sobre a primeira parte da discussão, acerca do que de verdade está ocorrendo nos Estados Unidos, eu recomendo a leitura de um artigo assinado pela Jana Silverman no jornal Página 13 de julho. Nesse artigo fica claro que o tal giro interno que estaria ocorrendo nos Estados Unidos não é aquilo que alguns entusiastas tupiniquins pintam. Não é uma revolução, não é nem um New Deal. Sobre a segunda discussão, eu recomendaria lembrar da história. O que viabilizou a social-democracia na Europa foi a pressão da União Soviética e a pressão interna da classe trabalhadora europeia. Não foram os Estados Unidos. Aliás, o famoso Plano Marshall foi inventado para impedir que a Europa Ocidental girasse para a esquerda. Se não houvesse esse risco, os Estados Unidos teriam levado adiante o plano de impedir o Japão e a Alemanha de se reindustrializar. Mas como tinha a União Soviética ali do lado e tinha a China lá do outro lado, tanto a Alemanha quanto o Japão saíram beneficiados. Bom, mas essa ilusão no Biden é um pecado menor, quando comparada com a ilusão que certa esquerda tem nos capitalistas brasileiros. Eu ouvi recentemente de um importante ex-ministro do governo Lula duas frases que explicitam essa ilusão. Abre aspas, a financiarização não é o mal. Abre aspas, o agronegócio vai mudar, já está mudando. O subtexto dessas duas frases é óbvio. Seria supostamente possível conciliar as nossas políticas públicas com a manutenção do agronegócio e do capital financeiro nas posições que hoje eles ocupam. Não precisaríamos nem mesmo fazer uma reforma tributária impactante. O chato nessas duas frases que eu citei
é que demonstram que na esquerda tem gente que não aprendeu nada com o que ocorreu entre 2003 e 2016. Tem gente que acha que mexer na financiarização e na dívida pública vai prejudicar os pequenos poupadores. Tem gente que acha que a China estaria demonstrando que é possível ter uma financiarização do bem e esquece que a China tem capital financeiro, mas não tem financiarização. Ou seja, não é o capital financeiro que comanda a dinâmica da acumulação e do desenvolvimento na China. A China tem controle de capitais e intervém no sistema financeiro sempre que quer. Aliás, controla o sistema financeiro. Aliás, também, certas comparações entre a China e o Brasil chegam a ser muito divertidas. Por exemplo, o cidadão chega com cara de muito inteligente e usa a China como argumento, como pretexto, para defender que aqui no Brasil a gente faça concessões maiúsculas ao empresariado. O que a inteligência desse tipo de cidadão esquece é que na China teve uma revolução. Sem falar que nos meses mais recentes, o governo chinês está ampliando o controle sobre as empresas privadas. Para a China chegar onde chegou, ela fez uma revolução, tomou o poder, expropriou a velha classe dominante. Mas o debate não é apenas sobre a China e sobre o capital financeiro. A mesma pessoa, o tal ex-ministro muito importante do governo Lula, também tem ilusão no agronegócio. Aliás, em 2003, eu lembro desse mesmo cidadão dizendo que a força do agronegócio não implicava em desindustrialização, supostamente porque o agronegócio seria altamente tecnificado e, além disso, viabilizaria, via superávit comercial, importações de bens de capital. Claro que isso é verdade, mas também é verdade que o tipo de industrialização que o agronegócio gera é de uma qualidade totalmente diversa daquela que é necessária para que o Brasil possa elevar o nível de vida de mais de 200 milhões de compatriotas. E é disso que se trata. Ou, pelo menos, é disso que a gente deveria estar tratando. Embora, às vezes, me pareça que uma parte da esquerda se comporta como se o mundo real fosse o mundinho da classe média, como se não houvesse 40 milhões de pessoas à busca de um emprego. Ou, para dar um outro exemplo que eu sempre gosto, tomando como base dados que foram divulgados pelo portal da Ursal, né? O G1 é o portal da Ursal, né? Eles informaram que 16% da população brasileira não tem água tratada e 47% não tem esgoto tratado. Ou seja, 47% da população brasileira vive literalmente na merda. E as pessoas acham que isso vai se resolver como e quando. Seja como for, o nosso ponto é o seguinte: não há nenhum sinal, nem estrutural, nem conjuntural, de que o imperialismo e a classe dominante vão jogar parados, vão assistir a nossa volta ao governo. Porque mesmo com todas as ilusões, mesmo com todas as concessões, mesmo que só queiramos fazer o mínimo, ainda assim os caras não aceitam. Aqui no Brasil, para a tristeza de um outro ex-ministro do governo Lula, não tem espaço para Tony Blair, nem para Mitterrand, nem para Felipe Gonçalves. Aqui, social-democracia é só a neoliberal. E a vida está dura, e a gente precisa oferecer soluções imediatas para isso. No curto prazo, a crise social tende a crescer, apesar dos indicadores econômicos e malgrado as políticas emergenciais. E, junto com a insatisfação social, vai crescer o número dos que pretendem votar em Lula. E, de outro lado, as características do governo Bolsonaro e de sua base social tornam muito perigoso e muito instável o caminho que nos separa da próxima eleição. Vide as declarações que estão sendo dadas agora pelo Bolsonaro, que a Natália vai comentar depois, sem falar nos efeitos derivados de um governo que veio para destruir, né? O incêndio na Cinemateca é um símbolo, e o apagão pode ser outro símbolo, bem mais impactante. O governo Bolsonaro ele continua enfatizando que os riscos de apagão e de colapso do sistema elétrico são pequenos. Mas, como a gente sabe, esse governo é inconfiável, é ruim de previsão, além de que a situação objetiva é péssima mesmo. Talvez preocupado com isso, com os desdobramentos da situação como um todo e com os desdobramentos da CPI da Covid, em particular, o Bolsonaro faz ameaças, mas também faz política tradicional, entregando mais espaço ao Centrão. O general Ramos foi afastado para desprestigiar da Secretaria-Geral e o Bolsonaro passa a defender mais e mais dos votos dos parlamentares. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento da oposição nas ruas também leva o governo a ficar mais dependente dos milicianos, das PMs, das Forças Armadas e da extrema-direita. Seja como for, lá no Congresso, o Centrão aumentou o preço do seu aluguel.
É isso que expressa a chegada do senador Ciro Nogueira ao núcleo central do governo. Aliás, eu recomendo muito ver o vídeo em que o Ciro Nogueira fala que o Bolsonaro é um fascista. No mesmo vídeo, o Ciro apoia o Lula. Esse vídeo é um bom exemplo do quanto vale, na vida real, as palavras ditas por esse povo da direita gourmet e do centrão. Cabe lembrar que o Ciro foi parte da base aliada, e inclusive foi pivô de inúmeras disputas no PT do Piauí. Será que o Wellington vai agora dizer que o Ciro é malandro, como disse um certo dirigente nacional do PT acerca de um certo prefeito da Baixada Fluminense? Bom, além do poder imediato, é bom lembrar que há outras oportunidades de negócio para o Centrão. Como divulgou a imprensa, depois de ser atacado em declarações de Bolsonaro, o vice-presidente Mourão cogitou renunciar. E se isso ocorresse, ou se vier a ocorrer, o Arthur Lira passaria a ser o sucessor do presidente, se o impeachment for aprovado. Nesse caso, a gente teria um experimento semipresidencialista. E o Centrão está guloso. Vídeo debate sobre o Distritão, voto impresso e outros temas, sobre o qual a Natália também vai falar. Mas voltando ao Ciro Nogueira, não ao Ciro Gomes, a ida dele para a Casa Civil coloca na CPI do Covid o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, e Flávio Bolsonaro como seu suplente, reforçando a tropa de choque bolsonarista. E Bolsonaro está planejando oferecer o ministério ao MDB do Senado, talvez numa tentativa, será, né, de enfraquecer o Renan Calheiros, relator da CPI. Enquanto isso, já que estamos falando de Covid, é bom lembrar que depois de 191 dias, com mortes acima de 1.000 por dia, nós tivemos agora um período de vários dias com médias móveis menores. Vamos ver o que acontece. Mas, por enquanto, a variante Delta está parecendo ser menos letal, apesar de ser muito mais contagiosa e apesar de atacar mais pessoas mais jovens. E vamos lembrar que a gente está no inverno, que é um ambiente propício para a difusão de doenças respiratórias. Aliás, essa onda de frio impactou a produção de alimentos, pressionou para cima os preços, a inflação deve ficar acima de 7% ao ano e isso vai ter efeitos imediatos, já está tendo, no bolso e na mesa da população. Mas o que está ruim, é bom sempre falar disso, não está ruim para todos do mesmo jeito. O Banco Central divulgou agora que as empresas e as pessoas físicas de grande porte no país mantêm mais de 200 bilhões de dólares. Vou repetir, 200 bilhões de dólares. Aonde? Nos paraísos fiscais, escapando da tributação. Ilhas Caimã, as Virgens Britânicas, Bahamas são os destinos preferidos dessa turma que não quer pagar imposto. Nesse sentido, vale a gente questionar qual é o sentido exato das recentes declarações dadas por nosso companheiro Lula sobre o tema dos impostos. Agora, por outro lado, enquanto tem 200 bilhões de dólares lá fora escapando do fisco, a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que a taxa de desemprego é de 14,6%, que já é um absurdo, mas, na verdade, são 30% das pessoas da população brasileira que está efetivamente desempregada, 30% da população. Pessoas que estão desempregadas de fato, de direito, desalentadas, desistiram de procurar, ainda que queiram trabalhar, mas não acham. E deve ficar pior se depender do Congresso Nacional. Mas sobre isso, quem vai falar é a Natália. Então, gente, bom, boa noite novamente. É nesse ambiente que Walter descreve que a gente tem a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional agora no segundo semestre, né? E tudo indica que não se está para brincadeira por lá. Na terça, agora essa semana, foi aprovado o PL da grilagem, né? Hoje, a privatização dos Correios foi aprovada, né? Vai para o Senado. Ontem, às 23 horas, né, mais de 23 horas, estava em curso uma tensão grande na comissão da reforma eleitoral e quase foi aprovado o Distritão, né? Acabou o debate em torno de meia-noite, que deve ser retomado amanhã, porque hoje teve votação no plenário e a comissão aparentemente não pôde funcionar, ou vai funcionar agora à noite, ainda não
conseguir a informação. O fato é que isso que está acontecendo no Congresso, né, nessa animada retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, está conectado com toda essa situação dramática que foi relatada por Walter aqui antes, né, tanto em nível mundial quanto em nível do Brasil. Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, desde o seu primeiro dia como presidente, deixou muito nítido que a sua disposição era entregar o prometido, né? Já foi a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central, a tal da PEC dos gatilhos do teto de gastos, né? A lei do gás, a flexibilização do licenciamento ambiental, hoje a privatização dos Correios. A reforma administrativa começou o semestre agora com um novo fôlego, né? Foi montada a comissão especial, já tinha sido aprovado o relatório na CCJ, e agora foi montada a comissão especial, e o relatório deve ser votado ainda em agosto, né, na comissão, ou seja, o pacote de maldades no campo ultraliberal está a todo vapor. Durante a pandemia, a gente sabe que a boiada não deixou de passar. Mas agora que o mandato de Bolsonaro está mal das pernas, né, e as pesquisas indicam que Lula pode vencer a eleição no ano que vem, a direita como um todo, né, a direita bolsonarista, o centrão, a direita tradicional, gourmet, né, resolveram acelerar o passo na aprovação do programa ultraliberal, que já vinha desde 2020 e se acelerou agora em 2021. Eles querem criar um fato consumado, né, para a hipótese de terem que tirar Bolsonaro e para a hipótese de que Lula vença a eleição, né? E aí, o que é que a gente tem que fazer, pelo menos sobre isso? Avisar publicamente que vamos fazer de tudo para revogar todas essas maldades, todos esses crimes que eles estão cometendo contra o povo brasileiro, aprovando essas medidas. De outro lado, é muito evidente que tem uma aliança do governo, uma aliança do governo com o parlamento, né, sendo estruturada, sendo fortalecida, né, isso não é operação de agora. Muita gente, no ano passado, se iludiu que o governo estaria derretendo seu apoio no parlamento, que a ausência de habilidade em negociar estaria cobrando o seu preço do governo Bolsonaro, e que por esta via, ou seja, graças a uma suposta perda de apoio parlamentar, Bolsonaro poderia sofrer duros golpes, né? Esses mesmos, entre nós, acharam, e alguns ainda acham, que a gente levou o golpe de 2016 porque Dilma não negociou bem, né? E foi essa ilusão que existiu muito fortemente no ano passado, que fez a maioria da bancada petista e da direção do partido decidir pelo apoio a um golpista aliado de Maia à presidência da Câmara, né, o tal do Baleia Rossi. Obviamente que essa tese já foi desmoralizada, tanto no curso do processo, quando no Senado se decidiu pelo apoio ao mesmo cidadão apoiado por Bolsonaro, e foi ainda mais desmoralizada pela realidade. Ou seja, Baleia Rossi sofreu uma derrota acachapante, né, foi traído até pelos seus, e entre nós, até o dia da eleição, estava sendo vendido que existiam chances de ganhar, e também pelo que aconteceu depois, né, a absoluta recomposição da relação do governo com a maioria do Congresso, incluindo DEM, incluindo PSDB, né, que houve um momento aí no início do ano que já estavam até sendo chamados de oposição por alguns entre nós. Enfim, o fato é que o Centrão vem cobrando alto, vem cobrando um preço alto pelo apoio ao governo, né? E Bolsonaro está pagando, né? Como era óbvio que seria, né? Orçamento paralelo, emendas parlamentares estão jorrando, né? Cargos no alto escalão do governo. É óbvio também que a relação segue tendo pontos de conflito, né? Como não era de se espantar também, mas é porque essa é a política oficial de Bolsonaro, né? Se vocês observarem bem, em todas as áreas,
é assim que funciona, né? Morde, assopra, toma lá da cá, estica a corda de um lado, alivia do outro, radicaliza de um lado, depois ameniza do outro, diz uma coisa, depois diz, né? Dessa forma que ele segue operando e está apostando alto para seguir governando, né? De um lado polariza na disputa ideológica, né? Contribui e opera fortemente para manter sua base social radicalizada, mobilizada em sua defesa. De outro lado, mantém, de certa forma, as rédeas, né, em relação à aprovação das medidas programáticas que garantem o seu lugar como preferido das classes dominantes, seja locais, seja internacionais. Né? É bom que se diga, como o Walter muito bem lembrou, acerca do papel dos Estados Unidos nisso tudo. Então, gente, quem achar que não tem inteligência do mal nessa forma de agir, né, na minha opinião, está subestimando o nosso inimigo, que de bobo e de burro não tem nada, né? E aí tem muita gente realmente que está, seja na prática, seja no discurso, subestimando, né? Achando que a gente vai cavalgar sem obstáculos até a eleição do ano que vem, que basta a gente se manter vivos até lá, o que efetivamente é uma tarefa, né? Se manter vivo, especialmente manter os nossos vivos, porque ninguém tem a dúvida que do lado de lá tem gente pensando nisso, então isso é importante, mas a gente vem batendo na tecla de que não basta, né? Não basta se manter vivo e seguir caminhando numa linha reta até a eleição do ano que vem. E nessa última semana, Bolsonaro deu uma demonstração disso muito explícita, né? Enquanto a gente estava no ar aqui, no antivírus, na última quinta-feira, Bolsonaro estava, como sempre, também no ar, online, na sua tradicional live semanal, né? Mas dessa vez teve uma diferença. A live de Bolsonaro foi transmitida em rede nacional na televisão pública, através da TV Brasil. E o episódio que aconteceu nessa live, na minha opinião, foi uma subida de tom na disputa em torno das eleições do ano que vem. Né? A gente sabe que ele já vinha fazendo há muito tempo afirmações que colocam a lisura do sistema eleitoral operado pelo TSE, no caso, as urnas eletrônicas, em dúvida, né? Fazia muito tempo que Bolsonaro faz afirmações nesse sentido. Ele prometeu apresentar provas de fraude, né? Da fraude que, segundo ele, aconteceu em 2018, nunca fez, mas sempre seguiu afirmando que teve fraude. E realmente teve, né? A gente sabe. Fraude em benefício dele com a retirada de Lula da disputa, como desde sempre a gente denunciou. Embora tenha gente que diga que a gente deveria ser estadista e preservar as instituições, e, portanto, não falar disso, não falar que teve fraude a favor de Bolsonaro, mas a gente sabe que teve. Mas o fato é que na semana passada, na live semanal, Bolsonaro subiu o tom mais uma vez, né? Ele mostrou alguns vídeos fake que, segundo ele, seriam indícios de fraude na questão das urnas eletrônicas e reforçou a sua tese, especialmente junto à sua base, de que sem voto impresso não terá eleição. Não terá eleição, né? Isso está sendo afirmado há algumas semanas, e na semana passada teve esse plus de ser veiculado pela boca dele em rede nacional de televisão. Bolsonaro sabe que essa proposta está encontrando dificuldades de ser aprovada no Congresso. Não é impossível, óbvio, nada é impossível de ser aprovado naquele Congresso, mas os sinais que a gente tem até agora são de resistência, que não seria aprovado, né? E o que ele quer, na real, é criar o ambiente, né, criar o terreno para fazer algo contra o resultado da eleição, né, a depender de qual for, é claro. Ou seja, ele prepara o terreno para, caso ele perca, questionar a legalidade do processo eleitoral. É disso que se trata, né? Essa disputa em torno do chamado voto impresso, voto auditável, seja lá que expressão se queira utilizar para se referir a essa discussão, é disso que se trata. É uma operação política de preparação de terreno para questionar o resultado das eleições.
E aí, diante disso, algumas medidas foram tomadas, né? A principal delas é a abertura de um inquérito administrativo junto ao TSE, pelo TSE, para investigar a conduta. Alguns estão dizendo que, a depender do resultado desse inquérito, pode ter cassação do registro da candidatura dele, ou seja, da candidatura que ainda será registrada no ano que vem. Outros dizem que as possibilidades são mais restritas, que qualquer punição dependeria do Procurador-Geral da República, a Aras, apresentar denúncia após a conclusão do inquérito, o que a gente não tem nenhuma ilusão de que aconteça. A Aras vem demonstrando, dando todas as demonstrações de lealdade a Bolsonaro. E aí, de nossa parte, importa o seguinte, né? Quanto mais pressão, seja institucional, seja popular, nas costas do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, melhor. Então, ótimo que foi aberto o inquérito administrativo pelo TSE. É mais desgaste, mais instabilidade, mais enfrentamento. Cada vez mais vai ficando explícito que se trata de um governo de criminosos, né, de criminosos em todos os terrenos, milícias, corrupção, fake news, tudo isso são crimes nos quais Bolsonaro, sua família e seu governo estão envolvidos até o pescoço. Mas também, gente, a gente não tem ilusão nenhuma no TSE, no STF e nesse sistema de justiça como um todo, né? Por qual motivo o TSE não julgou até hoje os processos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, que tratam justamente sobre fake news que influenciaram no processo eleitoral lá atrás, em 2018? Esses processos existem desde a eleição, né? Alguém acha que as fake news impunes de antes, lá de trás, que influenciaram na vitória, não tem nada a ver com essas fake news de agora sobre a urna eletrônica? É isso para ficar só nesse caso, né? Que especificamente está sob a competência do TSE, nesses dois casos, né? O processo de cassação da chapa e agora esse inquérito administrativo. Então, repito, sem ilusão alguma nesse sistema judicial, que é podre, é conivente, é cúmplice até o último fio de cabelo da situação que o país se encontra hoje, né? Eles deixaram que o golpe de 2016 acontecesse, foram linha de frente da ilegal interdição de Lula, né? Inclusive o TSE foi protagonista nesse assunto, né? A gente fala muito da vara de Curitiba e de Moro, mas vamos lembrar que quem indeferiu o registro da candidatura de Lula contra toda a sua própria jurisprudência consolidada em sentido oposto foi o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então também não vamos virar agora os paladinos, transformar o TSE nos paladinos da democracia, né? Eles são coniventes com o que acontece no Brasil desde 2016, especificamente tiveram atuação direta e protagonista em 2018, na interdição ilegal da candidatura de Lula, e aí desde 2020, né, começam a patinar, né, tanto o Supremo quanto alguns outros órgãos aí do sistema de justiça começam a patinar em medidas contra os absurdos do governo, né? Só que nada de mais contundente foi feito, né? Não tem consequências práticas nenhuma até agora, né, em relação ao governo Bolsonaro e tudo que está sendo feito. Inclusive, sobre esse inquérito de agora, do TSE, é importante ter uma atenção, né? O sistema judicial é parte central do aparato de Estado que está a serviço dos interesses das classes dominantes, né? Isso ficou nítido com o que eu já disse aqui, o que fizeram com Lula. A gente não pode achar que a ficha caiu, que a ficha deles caiu, que eles perceberam o erro, né? Tem muita gente que vem com essa conversa. E que agora eles perceberam que Lula é inocente, que Lula é a melhor alternativa política para o país, estão corrigindo, que justiça está sendo feita, né? Não é disso que se trata. Essa medida de agora do TSE, que, repito, poderia ter cassado essa chapa Bolsonaro-Mourão, desde 2019, essa medida de agora certamente faz parte das operações em busca da terceira via para derrotar a esquerda, né? Não se trata de antibolsonarismo a nosso favor. Pode até não dar certo a operação deles, mas que se trata disso, na minha opinião, se trata, né? E é bom lembrar também sobre esse assunto do sistema eleitoral, urnas eletrônicas.
TSE, que Bolsonaro está mobilizando em torno desse assunto, né? Então, não é só bravata de live e de declaração do cercadinho do Planalto. Esse final de semana aconteceram mobilizações de rua pelo país em defesa do voto impresso, né? Ou seja, além de pressão institucional que está sendo feita, inclui uma nota assinada pelos comandantes militares sobre isso, há alguns dias atrás, né? Além das declarações do próprio presidente, da propaganda nas redes sociais, enfim, foram realizadas manifestações em todo o país, né? Reunindo um número de pessoas, obviamente, muito menor do que aquele que foi às ruas, pediu fora Bolsonaro, mas mesmo que tenha sido pouca gente, vamos combinar, né? É incrível que eles consigam levar a gente às ruas em torno de uma pauta deste tipo, né? Do voto impresso. Como reação a essa movimentação, foi divulgado um manifesto no dia 4 de agosto, né? Que entre os 260 signatários estão Luísa Trajano, da Magazine Luiza, Roberto Setúbal, do Itaú, o ex-ministro Nelson Jobim, né? O manifesto é intitulado "O Brasil terá eleições e seus resultados serão respeitados", né? Não cita o nome de Bolsonaro, e bem aquele estilo gourmet que esse pessoal gosta de se expressar, diz que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias, né? É claro que a gente não quer ser estraga prazer, mas é um fato também que parte dessa sociedade brasileira começou essa aventura autoritária em 2016, no golpe, né? Depois com a prisão de Lula, inclusive com o apoio de muitos que agora estão querendo ser os linha de frente contra aventuras autoritárias. Enfim, do nosso lado, a gente precisa prosseguir, precisa intensificar a pressão em todas as frentes, né? Na luta social, nas instituições, nas eleições, nos governos, na mobilização de rua, no trabalho de base nas periferias. A gente só tem uma alternativa para enfrentar a atual situação. Lula presidente, com um governo de esquerda forte e com apoio popular que o sustente, né? Por isso é que são tão fundamentais as próximas mobilizações que a classe trabalhadora vai fazer, que elas sejam maiores, que sejam muito bem construídas, né? No dia 18 vai ter a mobilização em defesa dos serviços públicos e no dia 7 de setembro a mobilização pelo Fora Bolsonaro. É isso. Muito bem. E agora nós vamos entrar na outra parte aqui do nosso programa, que é dedicado ao assunto Borba Gato, Galo Livre, que eu andei trocando as bolas num dia desses. Pois bem, gente, eu queria começar relembrando os fatos, né? No dia 24 de julho, a estátua do Borba Gato foi defumada numa ação que lembrou algumas cenas daquela série espanhola Casa de Papel. Imediatamente começou um debate na esquerda em torno de duas questões fundamentais. A primeira questão era saber se a ação tinha sido adequada do ponto de vista político. Algumas pessoas argumentaram, por exemplo, que fazer a defumação naquele momento desviava a atenção da manifestação de 24 de julho e favorecia o discurso de Bolsonaro, que vinculava as manifestações com atos violentos. Já dissemos, e vamos repetir de novo, esse debate precisa mesmo ser feito. Claro que, ao fazer esse debate, a gente deve evitar fazer caricaturas do tipo da cometida pelo Gilberto Maringoni, segundo o qual a defumação do Borba Gato tinha toda a pinta de ser um ato cometido por policiais infiltrados ou coisa do gênero. O próprio Gilberto Maringoni, que foi ativo militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, uma organização que chegou a praticar agressões físicas violentas contra a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, sabe muito bem que para fazer merda não precisa ter infiltração policial. Bom, caricaturas à parte, o debate político sobre a adequação tática da defumação é necessário, mas o debate não se limitou a isso. Travou-se também, está se travando um debate sobre uma segunda ordem de questões. Seria ou não estrategicamente adequado fazer uma ação tipo essa?
defumar Borba Gato. Sobre isso, apareceram, entre outras, as seguintes posições. Borba Gato não merecia ser defumado, pois o personagem histórico não seria tão ruim assim. Borba Gato era um bandeirante, e os bandeirantes seriam um fator de progresso civilizatório e símbolos do povo de São Paulo. Queimar estátuas seria um atentado contra a história, similar aos atentados cometidos pelos talibãs, pelos fascistas da Ucrânia e pelos negacionistas bolsonaristas. Ações diretas desse tipo seriam sempre equivocadas, entre outros motivos, porque causam consequências que a esquerda brasileira não tem força para enfrentar. E, mais recentemente, um professor de ciência política da Universidade Federal de Minas Gerais, o Leonardo Avritzer, ele questionou por princípio a violência enquanto categoria da política. Bom, sobre Borba Gato e os bandeirantes, eu não consigo ver como passar o pano nessa gente. Óbvio que tudo deve ser visto em perspectiva histórica, que a gente não pode esperar de alguém dos séculos 17, 18, comportamentos do século 22. Óbvio ainda que no peito de um bandeirante, assim como no peito de um fascista, de um torturador, de um assassino, também bate um coração. A esse respeito, eu peço que vocês lembrem daquele trechinho da música Fado Tropical, do Chico Buarque, que diz assim: sabe, no fundo eu sou um sentimental, todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e, sinceramente, chora. É isso aí. Esses eram os caras. Mas o que está em jogo nesse episódio da defumação, ao menos principalmente, não é a interpretação do passado. O que está em jogo é o presente. Borba Gato não é apenas passado. Aliás, estátua é que nem jabuti. Jabuti não sobe em árvore, estátua não cai do céu. Alguém colocou lá. E quem cultua os bandeirantes do passado são as elites bandeirantes de hoje, que seguem hoje caçando, torturando, matando, violentando e explorando barbaramente indígenas, negros e negras, pobres periféricos. Que haja gente de esquerda, ou que já foi de esquerda, que não perceba isso e passe o pano nos bandeirantes, é apenas uma demonstração de que a ideologia dominante em uma parte da esquerda é a ideologia da classe dominante. O argumento que compara a ação de defumação com os atentados cometidos pelos talibãs, blá, 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 é da mesma família daquele conhecido argumento sobre os dois demônios. Lembra aqueles filmes sobre o Vietnã que colocam de um lado os soldados gringos, de outro lado os guerrilheiros, Vietcongs, e no meio o povo sofrido. Ou seja, equipara-se a violência do opressor com a violência do oprimido. No fundo, é o mesmo argumento segundo o qual Cuba teria dois problemas, o bloqueio e a ditadura. Aliás, sobre isso vale contar uma história nada edificante. No final de 2008, início de 2009, o governo de Israel atacou Gaza. O PT soltou uma nota assinada pelo presidente do partido e pelo secretário de Relações Internacionais do partido, criticando o terrorismo de Estado do governo de Israel contra o povo palestino e qualificando o ataque a Gaza como uma prática nazista. Obviamente, os sionistas não gostaram, mas o surpreendente foi a reação de 38 importantes quadros do partido, que divulgaram uma réplica pública, dizendo que a nossa nota banaliza e distorce o fenômeno histórico do nazismo e não registra a necessária condenação ao terrorismo. Os fatos são os seguintes. Aquele ataque contra Gaza durou 21 dias, matou 1.400 palestinos, morreram 15 israelenses. Isso foi no início de 2009. Em 2014, teve outro ataque, que durou 51 dias, 2.205 palestinos mortos e 71 israelenses mortos. E agora, maio de 2021, um ataque que durou 11 dias, matou 232 palestinos e 27 israelenses. Os números ajudam a perceber como é um erro tratar como equivalentes fenômenos que são profundamente diferentes, seja por sua dimensão, 1.400 palestinos, 15 israelenses, seja por seu conteúdo. Israel é uma força ocupante. Palestina é uma nação ocupada e que tem o direito de lutar. Quanto àquele argumento de princípio contra ações diretas, ele esbarra num problema lógico. A consciência política das massas não cai do céu, né, pronto e acabado. E consciência e organização militantes não são entregues por delivery. É preciso construção, exercício, inclusive erro. Ocupar terras numa ação direta também incomodava certa esquerda há um tempo atrás. Assim, uma condenação em tese das ações diretas é um exagero. Pode ser certo,
ou pode ser errado fazer. Isso depende das circunstâncias políticas. Por exemplo, a luta armada contra a ditadura mostrou os limites do vanguardismo, e as chamadas ações diretas podem incorrer no mesmo problema. Entretanto, considerar que toda e qualquer ação direta é condenável, por princípio, vai nos levar no limite ao que o professor Leonardo Avritzer argumenta. Ele é professor de ciência política da Federal de Minas Gerais, travou uma polêmica agora entre os dias 26 e 30 de julho com outro professor, com o Safatli, tá certo? Os artigos estão disponíveis na internet. No artigo com o qual o Avritzer participou do debate, ele reconhece, abre aspas, que a destruição ou remoção de estátuas de personagens violadores de direitos ou símbolos das desigualdades é um ato similar ao que tem sido praticado em outros lugares do mundo. E lembra também que os bandeirantes eram bárbaros, que detinham exércitos privados e escravizavam indígenas, e que são parte central da tal narrativa paulista. E, portanto, ele concorda que a estátua do Borba Gato materializa o discurso oficial, que procura ignorar os crimes dos bandeirantes. Até aí, 100% de acordo com ele. Nesse ponto, entretanto, ele afirma o seguinte: não há dúvidas que cabe um questionamento a Borba Gato e aos bandeirantes. A pergunta, segundo o Avritzer, seria a seguinte, abre aspas, qual a linguagem desse questionamento e se a utilização da violência como método é a linguagem correta da disputa histórica? Eu realmente, é só nesse ambiente meio lúdico, às vezes, acadêmico, é que é possível discutir a violência como método nesses termos. Linguagem correta da disputa histórica. Linguagem. Segundo o Avritzer, a violência não seria uma categoria da política. E quanto mais a política utiliza a violência, mais problemas terá na construção de uma ordem democrática. Talvez no mundo, tal como deveria ser, do professor Avritzer, a violência não seja uma categoria da política. Mas no mundo da política, tal como ela é, a violência é sim parte integrante da política. Aliás, isso foi bem resumido por um cidadão acima de qualquer suspeita, que é o Max Weber, para quem a essência do Estado é o monopólio da violência. Não foi o Karl Marx que disse isso, foi o Max Weber. Portanto, a primeira parte da frase do professor Avritzer só teria algum sentido se fosse reescrita como um desejo, algo mais ou menos assim. A violência não deveria ser uma categoria da política. E realmente seria muito mais saudável fazer política num mundo onde só existisse a força dos argumentos, onde o argumento da força estivesse totalmente proscrito. Aliás, esse é um bom motivo para a gente prosseguir a nossa luta por uma sociedade sem Estado, sem classe, sem opressão, sem dominação, sem exploração de nenhum tipo. Mas como a violência na vida real é uma categoria da política, em toda sociedade onde existe luta de classes e imperialismo, a violência é uma categoria da política realmente existente, a gente tem que discutir o que fazer a respeito. E a resposta do professor Avritzer é a seguinte, abre aspas, quanto mais a esquerda a utiliza, ou seja, utiliza a violência, mais problemas a esquerda terá na construção de uma ordem democrática posterior. Fecha aspas. Tal como está escrita, essa frase descreve unilateralmente a realidade. Afinal, tem abundantes provas de que atos violentos tanto podem ajudar a limitar quanto podem ajudar a ampliar as condições de exercício da democracia. Os golpes militares, a Guerra do Paraguai, a guerra contra o terror, a violência policial na periferia, os feminicídios, são alguns exemplos do primeiro tipo, violência que limita o exercício da democracia. Agora, vamos ver outros. A guerra de independência dos Estados Unidos, a guerra civil de secessão dos Estados Unidos, a violência popular na Revolução de 1789, as revoluções socialistas na Rússia, na China, em Cuba, o Black Lives Matter, são alguns exemplos do segundo tipo. Atos de violência, ou que incluem violência, que ampliam a democracia. Talvez o professor Avritzer ele seja unilateral na abordagem da questão, porque ele pressupõe axiomaticamente algo que simplesmente não existe. Uma ordem democrática, portanto, um Estado, em que a violência não seria uma categoria da política. Na vida real, enquanto houver Estado, a política vai incluir algum nível de violência. Portanto, se a gente quiser intervir no mundo real, se trata de discutir momento, forma, intensidade e, principalmente, conteúdo de classe. De quem é a violência, contra quem é a violência e a favor do que é a violência.
A alternativa, abrir mão dessa discussão, achar que a violência não é uma categoria da política, é aceitar que uma parte da sociedade tem o direito divino de exercer a violência, cabendo à outra parte uma recusa por princípio. A única vantagem, entre aspas, que essa atitude nos traria é que, derrotados por WO, a gente não vai precisar enfrentar os problemas sobre os quais o Avritzer alerta. Problemas que são reais, que aparecem não apenas na construção de uma ordem democrática posterior, mas aparecem na luta aqui e agora, por soberania, por liberdade e por direitos. Isso posto, é muito curioso que esse debate sobre o papel da violência na história, aliás, eu recomendo ler o que o Friedrich Engels escreveu a respeito. É muito curioso que esse debate tenha como gatilho disparador a defumação do Borba Gato. Todo mundo sabe que parte da população do nosso país vive sob um clima de violência e terror permanente. E isso não é de agora. Esse ambiente de violência crônica se agravou depois do golpe de 2016 e depois da eleição do Bolsonaro. Parte da extrema-direita fala, e uma parte dela acredita, sinceramente, que está se preparando um golpe da esquerda. Argumento parecido, aliás, ao que foi usado em 1964. Nesse contexto, é muito sintomático que o debate sobre a violência tenha como disparador, como gatilho, uma ação direta que, vamos combinar, né, gente, não passou daquilo que se denomina acerto de contas com injustiças presentes e passadas, para citar aqui literalmente o professor Leonardo Avritzer. É sintomático, mas é compreensível, né? Num país em que a classe dominante não faz nenhuma concessão, em que a ditadura volta sem nunca ter ido completamente embora, qualquer ato que pareça ser revolucionário, pareça, e não precisa parecer ser bolchevique, basta parecer ser jacobino, qualquer ato que pareça ser revolucionário causa imensa preocupação, digamos assim, né? Preocupação na direita e preocupação em uma parte da esquerda. Afinal, se o povo brasileiro resolvesse retribuir a violência de que ele é vítima cotidiana, essa defumação vai parecer brincadeira de criança, né? A esse respeito, o Avritzer diz o seguinte, abre aspas, trata-se, sim, de rever o passado e as injustiças do passado, porém, revê-las deve necessariamente passar por categorias que não utilizam a violência, porque o objetivo dessa revisão é a construção de uma ordem democrática e igualitária. Portanto, o ato de revisão e o ato de construção devem ser compatíveis, e a violência não é compatível com a política democrática, fecha aspas. Eu já observei que o professor Avritzer está historicamente equivocado. A violência é compatível e é uma parte inseparável da política democrática. Mas vamos deixar a história de lado e vamos nos concentrar na política. Pergunto, se a esquerda agir como o Avritzer sugere, a direita vai fazer o mesmo? Se a gente for moderado, eles também vão ser moderados? Eu não concordo, nós não concordamos com parte da abordagem que o professor Safatli dá ao problema. Nós achamos que o esquerdismo, especialmente o esquerdismo estético, ele não vai resolver os nossos problemas. Mas a abordagem do Avritzer tampouco contribui para enfrentar os problemas concretos da luta contra um governo como o Bolsonaro, nem para enfrentar os problemas concretos da luta contra um capitalismo como o brasileiro. Não resolve porque, sem trocadilho, nos desarma no tratamento de temas candentes, como a tutela militar, a violência policial e a violência paramilitar. Mas não resolve também porque o problema do Avritzer não é com a violência, é com as revoluções. O Avritzer repudia as revoluções baseadas na violência, que seriam incapazes de construir formas democráticas depois do fim dos antigos regimes, segundo ele diz. Eu confesso que me assusta ler isso, em parte porque toda a nossa tradição democrática está baseada nas grandes revoluções dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX. Revoluções que, como é óbvio, envolveram alguma dose de violência. E, na imensa maioria dos casos, essa violência teve como gatilho disparador a violência das classes dominantes, dos contra-revolucionários e das potências estrangeiras. As tais formas democráticas modernas, elas têm origem nas revoluções baseadas na violência. Assusto-me também, principalmente, porque eu não vejo a menor possibilidade do Brasil superar essas estruturas que nos oprimem, estruturas que incluem a dependência externa, a subalternidade, a desindustrialização, a política oligárquica, a destruição ambiental, a herança da escravidão, a desigualdade abissal, sem uma revolução socialista. Revolução que será
profundamente democrática, mesmo que a classe dominante nos empurre para a violência. Enfim, como se vê, o gato, aliás, o gato defumado e o galo, tá certo? O líder e a turma da Revolução Periférica provocaram um debate que vai muito além da defumação. Galo livre, Brasil livre. Então, a gente resolveu voltar a esse assunto do Borba Gato, falar sobre a prisão de Galo nessa semana, não é à toa, né? A gente já falou, quem acompanha aqui o Antivírus semanalmente sabe que a gente já falou sobre isso na semana passada, mas resolvemos, nessa semana, tratar também desse assunto. Primeiro porque tem um fato objetivo muito concreto. A ação de defumação da estátua deu causa a uma prisão política, que apenas hoje foi revertida através da decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas que na prática, até o início desse programa, não tinha sido ainda materializado, ou seja, Galo não tinha sido efetivamente solto, sido liberado da prisão. Não dá para minimizar esse fato objetivo, né? Uma liderança dos trabalhadores por aplicativos, que organizou uma ação direta na estátua aí, que tanto provocou debate nos últimos dias, e está há quase 10 dias preso. Enquanto isso, tem muito medalhão da esquerda brasileira julgando a ação que ele liderou, sem fazer qualquer referência de solidariedade a ele, né, e contrária a essa prisão política, junto com críticas, enfim, justas ou injustas, corretas ou não. O fato é o seguinte, gostemos ou não, concordemos ou não com o que foi feito, nada menos do que solidariedade e ação concreta em apoio a ele, em defesa da sua liberdade, é aceitável. Nada menos do que isso, né? Em segundo lugar, eu queria comentar um fato curioso, que é o seguinte: se a cada violência cometida contra o povo pobre desse país, o debate sobre formas de luta fosse travado nos termos em que foi travado nos últimos 10 dias, isso seria de uma imensa utilidade para a esquerda de uma forma geral, né? Não tem como não enxergar o quão revelador é o fato de que a defumação da estátua provocou tanto incômodo, tanta polêmica, e, ao mesmo tempo, se vive numa imensa tranquilidade, né? Se trata com imensa naturalização a dedicação prioritária das nossas forças, da nossa energia, do nosso trabalho cotidiano na esquerda, quase que exclusivamente para a luta eleitoral. Então, uma coisa é o quê? Tranquila, é a naturalidade da vida, e a outra gera uma imensa polêmica, críticas, enfim. O episódio é revelador, na minha opinião, né, de dilemas estratégicos. Por isso que a gente está dando, né, toda essa atenção, e a gente acha mesmo que merece atenção no episódio, para além do episódio em si, né, da relevância do episódio em si, mas de todo o debate que ele suscita e possibilita que seja feito, e tem sido feito, né, efetivamente. É uma esquerda acuada, burocrática, moderada, acomodada, fazendo o que faz, está tudo bem. E aí, diante de uma ação como essa, é pega de calças curtas, né? Algo que foge ao controle. E o que aconteceu na prática foi que teve uma maioria que ou ignorou o fato, ou criticou, ou se solidarizou muito de baixo perfil, né? E de nossa parte, a gente acha que precisa ser o contrário, né? Que a nossa solidariedade em relação a essa prisão, em relação a essa perseguição, em relação a essa criminalização da luta social, porque é disso que se trata, independente da gente concordar ou não na política, deve ser potente e incondicional, né? Toda a nossa solidariedade ao companheiro Galo e ao movimento Revolução Periférica. Quantas vezes a gente não reclamou, né? Em todos os espectros, em todos os campos aí dentro da esquerda, a gente reclama das limitações, que ninguém mais aguenta só nota de repúdio, tweet, fazer essas manifestações em formato de desfile, né? Os palanques com os mesmos discursos batidos que ninguém ouve. Mais recentemente, a reclamação da moda é sobre as lives, que só fala para nós mesmos. Enfim, o fato é,
um setor ultra precarizado da classe trabalhadora se organizou, foi lá e fez algo diferente, algo radical, algo fora da caixinha. E, na minha opinião, a reação de cada setor diante dessa ação é reveladora da posição que, na hora H, se defende do ponto de vista estratégico, né? Então, dito isso, para nós importa também, né, além de se solidarizar e travar todo esse debate sobre as formas de luta, né, digamos assim, para nós importa também comentar um pouco do que vem pela frente, né? Galo teve a prisão revogada hoje pelo STJ, como eu disse, né? Mas o assunto não se encerra por aí. Certamente o processo contra ele vai prosseguir, né? Ele deve responder em liberdade, ao que tudo indica, se não for convertida em prisão, enfim, na outra forma de prisão, me deu um branco agora. E o indiciamento dele é por prática de incêndio, adulteração de placa de veículo e associação criminosa, né? Não é a primeira vez que uma liderança de movimento social é presa e processada em razão de sua atividade política. Disso todo mundo sabe, a gente poderia citar aqui inúmeros exemplos, coisas que aconteceram no último período, enfim, desde Lula até outros de movimentos mais de base, né? Também não é a primeira vez que um movimento social é acusado de organização criminosa, porque é disso que se trata, né? É isso que está acontecendo. Com o MST, por exemplo, isso acontece o tempo inteiro no judiciário, né? Essa acusação de organização criminosa. E um dos debates a serem feitos é sobre o que fazer para se defender disso, né? Esse debate está posto o tempo inteiro, não é uma novidade, obviamente, mas agora, para o movimento dos entregadores, esse debate vai estar posto, né? O fato é que o judiciário não vai passar o pano, né? Eu não acho que o judiciário vai aliviar nessa situação. Então, cabe a quem é de esquerda apoiar, né? Contribuir para se avançar, né? Na organização, na elevação da consciência, no trabalho político, no sentido de consolidar essa ação como uma legítima ação política de protesto, né? Concordemos ou não, é uma legítima ação política de protesto, né? Eu aposto que as leis, o sistema de justiça como um todo, não vai reconhecer isso, né? Mas e daí? Né? Desde quando a gente precisa do aval do judiciário para fazer luta? E mais, desde quando o judiciário é régua para medir o avanço ou recuo da radicalidade das nossas ações, né? Certamente tem quem ache que é momento de submergir, de se recolher, de dar um passo atrás, e pode ser, né? Taticamente, individualmente, coletivamente, pontualmente ou não, enfim, pode ser que seja preciso ou útil fazer isso, né? Mas essa precisa ser uma decisão política, né? E a questão de fundo que está colocada é estratégica, né? E não se encerra nesse caso específico de Galo, né? Como a gente tem dito. O fato é, o que é que a gente vai fazer concretamente nas nossas ações políticas cotidianas e concretas para dar passos que avancem rumo a uma transformação mais profunda do Brasil, né? Para criar condições de luta, de organização que possa fazer transformações mais profundas no Brasil. A luta contra Bolsonaro é parte disso, é parte de um movimento organizado rumo a transformações mais profundas no Brasil, né? E parte integrante dessa luta é composta pela disputa ideológica, pela disputa de consciência, pela disputa de visão de mundo, né? Nesse sentido, eu acho que radicalidade tática é útil, é necessário, né? Organização de movimentos periféricos é imprescindível, né? E consciência de classe nos setores precarizados, nos setores mais jovens da classe trabalhadora é inescapável, né? Além disso, a gente precisa enfrentar na política, né, as visões conservadoras, visões submissas que existem, né, em uma parte da esquerda sobre, agora está se revelando, né, sobre bandeirantes, sobre violência como categoria política, né, sobre disputas simbólicas, sobre o passado, enfim, é uma tarefa que a gente não pode se eximir nessa disputa de consciência tão imprescindível para que a nossa luta seja vitoriosa. E aí também, nesse sentido, que eu acho que a ação liderada aí pelo companheiro Galo, né, de defumação da estátua do bandeirante paulista, ajuda, né? Ajuda, e por isso a gente reitera toda a nossa incondicional solidariedade, todo o nosso apoio
né? Porque é importante que aconteça luta radical nesse país para que a catástrofe em curso seja interrompida. É isso. Queria só acrescentar duas coisas pontuais. Uma é uma dica que nos foi dada por um amigo aqui. Olhem como votaram as bancadas no tema dos Correios. Recentemente, o nosso Requião descobriu que o MDB é um partido que não merece a presença dele. E está discutindo com vários partidos. Foi discutir com o PDT, soltou até uma foto. Olhem como votou a bancada do PDT na questão da privatização dos Correios. Dei uma checada. E o segundo comentário rápido, hoje eu estava aqui falando com a Natália antes de começar, a temperatura entre o Supremo e o presidente da República está crescendo. O presidente do Supremo leu uma nota dizendo que não vai comparecer à reunião dos três poderes, dos presidentes dos três poderes. É óbvio que, como disse a Natália várias vezes, eu concordo, não dá para confiar na firmeza e nem no respeito à Constituição dessa gente. Na briga entre eles, a gente torce pela briga, mas, nesse momento, todo esforço deve ser para isolar e submeter ao impeachment imediato e à interdição eleitoral do cavernícola. É importante isso para o país, faz parte da disputa. Então, a gente tem que lembrar que não basta soltar nota dizendo que não vai na reunião. O Supremo tem os meios, se quiser, para interditar o cavernícola. E é isso que tem que ser feito, não soltar nota. Fora isso, todo o nosso apoio. Muito boa noite. E fora Bolsonaro. Valeu, boa noite, gente. Até a próxima quinta. Fora Bolsonaro. Toda a nossa solidariedade e apoio pela liberdade do companheiro Galo.